paz, queridos. Também é bom ver vocês aqui. Gente, que tremenda adoração, né? Que coisa linda. A presença do Senhor, a gente poderia ficar aqui, só adorando, que já nos encheria e sairíamos cheios da presença do Senhor. Mesmo porque o tema do nosso mês é comunhão. E não tem como ter comunhão se não tem adoração, não é verdade? Fiquei feliz que o Júnior deu uma ministração quarta-feira sobre isso. E nós nem trocamos, assim, eu só ficava falando para ele assim, que versículo você vai usar, que versículo você vai usar. Ele não falava, porque essa semana ele está bem corrido com o serviço dele sobre a robótica. Mas a hora que eu vi que a Fernandinha postou, nossa, eu me alegrei muito. Falei, Senhor, obrigado, porque isso é comunhão entre o casal, né? Mesmo sem falar o Espírito, naquilo que é do Senhor, o Senhor fala, o Senhor confirma, amém? Bom, sem demorar muito, eu sentada essa semana meditando, que todo mês quando entra o tema, eu já começo a ficar orando, porque a gente nunca sabe quando vai ser a gente, viu, gente? O pastor, ele dá surpresa. Então, eu já vou me preparando, mas é bom porque a gente já vai recebendo o que o Espírito quer falar com a gente. E esse mês eu estava assim, orando, teve um dia que eu sentei assim na presença do Senhor. Gente, eu senti o Espírito Santo tão assim, do meu lado, e ele começou a ministrar. Eu falei, Deus, que tremendo, como o Senhor abre os nossos olhos em versículos, em passagens que a gente nunca prestou atenção, mas quando o Espírito quer falar, ele fala. Ele fala e é isso daí. Nós temos vivido um tempo em que nós temos dificuldade em ter comunhão. Quando se fala em comunhão, todo mundo acha que é falar a mesma língua. Já vou dizendo que não é. Não é. Comunhão não é isso. O pessoal, assim, hoje em dia, assim, está difícil de você falar a mesma língua, principalmente na internet, né? Você vai olhando assim, todo mundo fala o que quer, acha que o próprio pensamento está certo, e isso vira uma guerra. E isso pode virar uma guerra na igreja, isso pode virar uma guerra na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos e até no nosso serviço. Isso nos atinge. Se você não decidir ter uma comunhão com alguém, com um determinado local, com a sua família. Eu estava lendo lá, eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis, capítulo 1. Mas antes disso, busquei o que significa comunhão no dicionário. Significa união, harmonia entre pessoas, compartilhamento, sintonia e ter algo em comum. Olha que tremendo. Nem o Aurélio mente. Agora é o Google, né? Então eu queria que vocês abrissem em Gênesis 1, 18. Olha que fala. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhes corresponda. A pergunta que não quer calar. Pode o homem se sentir só, tendo a presença de Deus? Eu fiquei pensando. Ali não havia o pecado, o homem não havia caído. E o Senhor falou, não é bom que ele esteja só. Gente, isso é tremendo. Isso mostra a natureza do nosso Deus. Ele não gostaria que o homem, ele sabia da nossa estrutura, que não seria bom nós estarmos só. Só que hoje em dia é o que mais as pessoas querem. Quero ficar só, não quero casar. Hoje se você pegar jovens não querem casar mais. Não se tem mais isso como princípio e como fundamento. As pessoas falam, eu quero ficar sozinha. A gente até dá risada de meme. Me chamaram para sair e eu arrumei uma desculpa, porque eu quero ficar só. Tem sido a mentira do inferno. E tem pego a nós cristãos também. A nós cristãos também. Aí o Espírito Santo foi falando, olha, você pode escolher a sua igreja. Mas você não pode escolher quem vai congregar nela. E com isso, está surgindo quem? Os desagrejados.
Ah, não vou congregar nessa igreja não, porque aquela pessoa é complicada, a aluno não me cumprimenta, fulano é metido. Eu busco Deus na internet, eu leio a Bíblia sozinha, mas isso está contra a palavra. Porque o Senhor falou que não é bom que nós estejamos só. Aqui eu não estou falando sobre casamento. O Senhor, Ele é muito mais além. Você pode escolher seu cônjuge, mas você não pode escolher teu filho. Eu sonhei, eu idealizei um filho. O filho às vezes não vem como você quer. E aí? Muitos pais às vezes se isolam dos filhos e os filhos dos pais. Porque os filhos também não podem escolher os pais. Mas não é bom que o homem esteja só. Você pode escolher o seu serviço. Mas e quando contrata aquela pessoa que é o oposto de você? Eu não posso escolher minhas clientes. Não posso me dar esse luxo. Não posso. Eu tenho que atender a todos. E todos eu tenho que atender como atendendo ao Senhor. Você pode escolher a sua escola para os jovens. Mas e os alunos que estudam lá? Que faz bullying com você? Que fala com você? Que pega no pé? Que chuta? Não é? Você pode escolher a sua escola, mas você não pode escolher. Mas o Senhor te chama, você que está aqui, a ter um relacionamento aonde você quer que esteja. Porque quando fala de comunhão, não está falando em comunhão, aqui nós estamos aqui a um tema, é lindo, é só para a nossa igreja. Querida, é para a tua vida. É para a minha vida. É para a nossa vida. Mas olha que tremendo. Uma vez eu escutei uma frase que fala assim: existem algumas coisas que nós não podemos fazer sozinhos, vocês sabiam? E uma delas é ser cristão. Se você se diz cristão, essa mentalidade que tem tomado conta da vida, do dia a dia agora, não pertence a você. Você tem que ser diferente. Você tem que ter uma vida em comunhão com pessoas, não com pessoas que pensam como você. E esse é o grande desafio. Aí o Senhor me levou lá em Isaías 6. Cadê o pessoal do louvor? Fernando. Fernando está aí? Tá. E o Fábio? Tá. Isaías 6. Gente, olha como a gente não se atenta a isso. Todo mundo achou? Isaías 6, 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com as 2 cobriam o rosto, e com as 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábio impuro e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os meus lábios, por isso a sua culpa está removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei se você percebeu, mas eu vou fazer você retornar ao texto. Acima, no 2, acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com suas outras 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam para o Senhor uns aos outros. Os anjos
proclamavam uns aos outros que Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. No céu há uma ordem. Eles proclamam um ao outro. Eles têm unidade, eles têm comunhão. Os anjos têm comunhão. O Senhor queria dizer a Isaías: este é o padrão da terra. Esse é o padrão para a tua vida. Proclame uns aos outros que eu sou santo. E nisso é onde cai por terra ou aquilo eu estou certo ou o outro está certo. Porque se nós focarmos no Senhor, nós vamos conseguir andarmos uns com os outros, falando: o Senhor é santo. O Senhor é santo, eu quero andar. Eu quero que o louvor venha aqui, fazendo o favor. Gente, eu nunca tinha me atentado a isso. Porque a visão que eu tinha é que ele estava assim, proclamando para o Senhor, que eles estavam todos diante do Senhor. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Mas não, eles proclamavam uns aos outros. Eles podiam olhar nos olhos dos anjos uns para os outros. Você pode olhar no olho do teu irmão e adorar verdadeiramente. Você pode. Sem nada no teu coração que impeça. Mas aquele ali é de direita, aquele ali é de esquerda. Com o de direita eu não coisa. Com o de esquerda também não. Podemos começar por aí. Que é o que mais tem hoje em dia. Se você depender da sua adoração, conforme você pensa, você não vai adorar a adoração que agrada a Deus. Hoje o desafio aqui é tocar errado. Sabe por quê? Porque o Fábio, ele toca em ré. O Fernando toca em mi. O Luciano toca em fá. Né? E a Renata canta conforme o tom da voz dela alcança. A Beatriz também e o Raul também. Acho que o único que escapa nessa é o Henrique. Ele também? Tá bom? Então vamos lá. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Ninguém merece. Nem o Senhor, nem nossos ouvidos. Vocês entenderam? O Fábio está errado? Não. Ele toca em ré. Fernando está errado? São todos músicos, todo mundo. Não é? Você está errado. Você gosta desse tom. Ô, Raul, esse tom que você pegou ficou da Renata perfeito. Gente, vocês acham que Deus recebeu se nem a gente recebeu? Não, porque cada um fez conforme queria, conforme que acha que está certo. Agora vamos pegar todo mundo num tom só? Ré todo mundo, bem? Ré todo mundo. Sabe por quê? Porque agora nós vamos tocar não conforme o meu tom, não conforme o que me agrada, mas porque nós queremos agradar o Senhor. Então não importa se eu não alcanço o tom, se eu não conseguir alcançar o tom, eu vou continuar louvando. Eu vou continuar olhando no olho da Renata. Eu vou continuar olhando no olho da Beatriz. Porque o que nos une é adorar o Senhor. Sabe? É isso que os anjos faziam. É isso que os anjos faziam. Ele é santo, Raul. Ele é santo, Fernando. Ele é santo, Beatriz, ele é santo. Amém. Você pode declarar que ele é santo. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. De louvor,
Tu és digno, Senhor. digno de louvor. Tu és santo. Não importa a tua voz, não importa o teu tom, você pode declarar que Ele é santo. Ele é santo. Ele é digno de louvor. Ele é digno de comunhão. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, gente. Aleluia. Vocês acham que o Senhor recebeu? Ele recebeu. Gente, faltei escrever, né? O que é comunhão? De uma forma muito simples para vocês entenderem. É a forma com que o Senhor quer que nós vejamos. Outra coisa. Pode ir, viu, pessoal? Mais tarde, depois vocês vêm. Não vamos... Vou finalizar, aí vocês vêm. Obrigado, viu? A hora que ele fala, a hora que ele recebe essa revelação, ele falou assim: ai do pastor, ai desse povo. Não. A hora que ele viu essa comunhão entre os anjos, ele falou: ai de mim. Ai de mim. O dia que nós começarmos a olharmos o ai de mim, a gente vai estar num outro nível com o Senhor. Existe muito ego e muito eu nas nossas igrejas e na nossa família. Eu estou certo. O fulano está errado porque ai de mim. Porque eu tenho lábio impuro, porque eu habito num povo de um lábio impuro. Aí ele colocou o povo. E depois que ele teve essa revelação, ele foi o profeta que mais teve revelação do Senhor Jesus. Foi Isaías. Foi o que mais falou sobre Jesus, sem tê-lo conhecido. E nós que o conhecemos, temos falado? Talvez não tenhamos essa revelação. Ficamos olhando muito a vida do outro, o erro do outro. Por que eu não quero estar com o outro? Por que eu não quero congregar? Por que eu não quero? Por que eu brigo na minha família? Aí fala assim. Isso aqui eu também achei tremendo. Gente, vocês desculpem, porque foi assim, sabe quando você senta assim, o Espírito Santo vai te falando. Ele fala assim, logo os serafins voou trazendo uma brasa e restaurou dele. Mas fala assim, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. A tua casa, quando você tiver comunhão, vai tremer. Aquilo que não está em conforme vai tremer. E a fumaça, que é a presença de Deus, ela vem. Quando existe uma comunhão querendo agradar ao Senhor. Senhor, como o Senhor pensa, como o Senhor vê essa situação. Quando você se coloca e fala, Deus, como o Senhor vê a situação da minha família hoje? A tua casa treme. Porque se no céu, a palavra fala, tudo que há no céu, há na terra. O Pai Nosso fala sobre isso. A sua casa treme e a presença vem. A presença vem e você é curado, a tua família, o teu serviço, a tua vida é restaurada. É isso que Deus tem para nós através da comunhão. É muito mais do que um sentimento. Eu estou sentindo que eu gosto, eu tenho afinidade. Comunhão não é afinidade, gente. Não é afinidade. É saber o que Deus pensa. É andar conforme o que Deus quer. Eu achei isso tremendo. Aí a hora que ele fala assim, quem enviarei? Olha aqui. Quem? O Senhor fala para ele, quem eu enviarei? Depois que restaurou a vida dele, curou, ele reconheceu. Deus, eu quero andar assim, Senhor, eu não sou nada. Eu falo, mas quem que eu enviarei? Mas olha o segundo. Quem irá por quem? Por mim? Por nós, a Trindade. O Senhor trabalha em comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem irá por nós? Quem irá por nós?
Você não vai conseguir ir muito longe se você continuar sozinho, querido. Você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. O modelo do céu é o modelo que nós devemos seguir. Eu coloquei aqui. Talvez você esteja até como Isaías. Está vivendo um luto. Ele estava vivendo um luto, ele estava vivendo uma dor. Ele estava vivendo uma situação difícil. Ele vivia num povo que não era um povo... Sabe, só Deus sabe o que você passa na tua família. Talvez você está ferido na angústia. Talvez você está angustiado. Ele estava angustiado ali. Mas a hora que ele viu como é o reino, ele teve uma transformação. A hora que ele viu, ele começou a falar uma língua, a língua do Senhor. Talvez você esteja assim, o Senhor te trouxe aqui hoje para falar assim, olha, existe algo na tua vida que eu vou fazer igual eu fiz na vida de Isaías. E isso é para você, eu não sei como que é a situação da tua casa. Talvez você não se sente digno igual ele. Isaías não se sentia digno, mas ele disse sim. E você pode decidir hoje a mudar a tua vida. A língua que o Senhor quer falar não é a sua língua. Não é a minha. Não é o meu modo de pensar. Até em teologia, gente. Se você ficar procurando muita coisa na internet, você vai ver que às vezes parece que cada um está falando uma língua. Igual Torre de Babel. Mas o Senhor quer a língua, assim, quando o pessoal estava reunido e veio o Espírito Santo e desceu e encheu, falando todo mundo língua estranha. É esse tipo de comunhão que o Senhor quer. Aquela que o Senhor vem e que enche de fumaça a tua vida, enche de fumaça a tua casa. Eu queria... a hora que eu estava ministrando isso, me veio uma situação. Quando nós estávamos em transição da igreja, eu lembro direitinho assim que, gente, para nós que viemos assim, não para os novos, que estamos mais de 30 anos na igreja e teve a transição, foi um momento assim, de falar assim, gente, e agora? A gente continuou, o Senhor tem outras coisas, Senhor, o que o Senhor... E foi assim um conflito, não vou falar que não foi um conflito. E nós, eu e o Júnior, nos dispusemos a orar, Senhor, o que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para a nossa vida? O Senhor tem que a gente continue... O Senhor tem que nos plantar em outro lugar. O que o Senhor tem? Eu não quero que seja uma decisão conforme a minha vontade. E eu me lembro assim que o Senhor, Ele fala como Ele quiser falar. Muitas vezes Ele fala em som, Ele fala na palavra, Ele usa a pessoa. Mas comigo Ele falou de uma forma muito legal. Eu escutei uma história. E uma história que me chamou a atenção e eu queria contar para você. Tinha uma pessoa que trabalhava num hospício. Nesse hospício tinha 300 internados lá. E tinha 20 funcionários. E essa pessoa contou isso para mim. E foi o suficiente para a minha resposta. Tinha 20 funcionários. E essa pessoa trabalhava em presídio, igual o Júnior. Aí ele falou assim, nossa, vocês só são em 20 para 300? Falou, nós somos em 20 para 300. E falou, rapaz, a gente lá na cadeia é um sufoco, olha, a gente morre de medo. Você não tem medo de ter uma rebelião aí não, porque lá na cadeia, né, eu até brinco com o Júnior, se você morrer, você morreu fazendo a obra. Olha, lá na cadeia a gente morre de medo, porque né, se eles vai. Ele falou, não, nós não temos esse medo. Você não tem medo se eles resolvem vir aqui, rebeliar tudo contra vocês. É 300, vocês só são 20. Ele falou, não, nós não temos esse medo. Sabe por quê? Porque louco não se unem. Para mim, eu lembro como se fosse ontem. Louco não se une. E você, louco? Falei, Senhor, eu não quero ser tida como louca. Eu vou me unir ao que o Senhor tem. E esse é o tempo de o Senhor unir. Se você não quer ser tida como louco. Louco não se une. Gente, aí depois eu fiquei pensando nessa passagem, nessa coisa que a pessoa me falou. Eu nunca ouvi falar num noticiário rebelião de hospício.
Vocês já ouviram falar? Não tem. Eles trabalhavam ali sem medo. Que louco não se une. Muitas vezes o diabo não está tendo nem medo. Porque você não está unido. Você não está junto. Não estou falando de igreja, hein? Estou falando de família. Mas para mim, essa experiência foi de igreja. Eu vou falar para vocês, assim, na última reunião de liderança que eu tive, me veio muito essa passagem que eu recebi, essa história. Na hora nós estávamos em reunião assim, e foi um momento assim que eu ouvi coisas. A hora que eu saí, eu entrei no carro, eu falei para o Júnior, Júnior, obrigado por nós termos dito sim, nós estamos no caminho correto. Por causa do que Deus tem colocado no coração dos nossos pastores. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque eu decidi não ser louca. Por que a tua casa não está unida? Será que você não está doida? Será que você não está doido? Querendo fazer valer a tua vontade, o teu modo de pensar. Não tem buscado ao Senhor. Gente, eu já estou para finalizar. Os loucos não se unem. Não esqueçam disso. Vocês não vão ver, gente. Rebelião. Hospício fulano de tal. Não vai ter. Mas o inferno, muitas vezes, se reúne, viu? Eles estão unidos para destruir a tua família, para destruir uma igreja, para destruir a tua vida. Eles não são doidos. Mas a gente se coloca como isso. Eu queria que você abrisse lá em 1 João. Estou finalizando. João 3:6 fala assim: se afirmarmos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Se você fala que você tem comunhão e você não tem, você é mentiroso. Muitas vezes nós estamos mentindo para nós mesmos. Estamos mentindo. Está falando aqui, ó. Mentimos porque não praticamos a verdade. Nós estamos diante do Senhor e queremos praticar toda a verdade. E não tem como eu finalizar essa palavra sem falar de Jesus. Precisamos servir. Você quer ter comunhão? Sirva. Nossa, eu gosto tanto de receber. Na minha casa, meu Deus, que luta que é para fazer meu filho servir. Que luta que é servir o esposo. Às vezes, pessoas que servem um marido, nós como cristãs, é tido como doida, viu, gente? Deus me livre, ele sabe fazer o prato dele. Deus me livre, ele que se vira. Deus me livre. Gente, eu estou mentindo? A mulher cristã, ela tem uma luta. Se a gente se faz bastante pelo marido, fala, você é doida. Não pode fazer isso. Essa é a verdade. Os filhos não querem servir os pais. Os pais que têm que ficar servindo. Filho não, é reizinho. É o reizinho da casa. É a geração. Eu queria que você abrisse João agora. É o último versículo. João 13. Fala do lava-pés. Não vou ler. Queria que você abrisse no 14. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Não está nem falando que é os pés de Jesus, não, meu bem.
Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, o que vocês vão ser? Felizes se praticarem essas coisas. Gente, tanta gente procurando a felicidade. E o Cristo fala: se você quer ser feliz, sirva. Lave os pés. Se submeta. Você tem sido feliz? Como que está o seu casamento? Como que está o relacionamento com seus filhos? Ai, está um caos. Será que você não está precisando servir um pouquinho mais? Ai, eu não estou feliz nessa igreja. Será que você não está precisando servir um pouquinho mais? Não é sobre você. É sobre servir a Ele. É sobre servir aquele que é santo. Porque felizes, o Senhor tem muita vontade de você ser feliz. Só que a felicidade dele não vai ser conforme a felicidade que o mundo tem mostrado. Não vai ser nos muitos bens que você vai ter. Não vai ser no grande amor da tua vida. Não vai ser quando você for mãe, quando teus filhos serem o bam. É quando você serve. É quando você serve. E lá em Apocalipse fala que o Senhor ainda vai nos servir. Ele ainda vai nos servir depois de ter dado a vida por mim e por você. Ele ainda vai continuar nos servindo. Então, se você quer ir para o céu, aprenda que você tem que servir, que você tem que ter comunhão. Senão você não vai servir no céu. Para estar lá. Eu sei que parece assim, simples, difícil de viver. Mas aquilo que você tem vivenciado na tua casa, você tem realmente perguntado para o Senhor: Senhor, eu estou fazendo conforme o Senhor quer? Porque muitas vezes a gente não está dando certo porque a gente tem feito a nossa vontade. Não tem feito a vontade do Senhor. No teu serviço, muitas vezes você tem feito conforme você quer. Ou fazendo igual Isaías, olhando o povo. Olha, porque esse povo, eu achei muito legal, porque a justificativa de Isaías é que ele ficava olhando: olha, eu estou andando no meio de um povo impuro. Mas olha depois, assim, não precisa abrir. E lá em Isaías, depois do 8, lá na frente no 11, ele fala assim: o Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. O Senhor fala para você que está aqui, com veemência: não segue o caminho, o padrão deste mundo. Assim como usou com Isaías. Depois que ele teve esse encontro, ele falou assim: olha, não adianta eu ficar justificando que o meu lábio é impuro, porque eu ando no meio de um povo impuro. Você é diferente, Isaías. Você pode estar no meio daquele povo, mas para trazer Jesus para eles. Essa foi a postura. Se você olhar Isaías depois dessa experiência, ele só falou de Jesus. Ele só falou de Jesus. E nós podemos fazer isso. Chega de justificativas de não ter comunhão na tua casa. Chega de justificativa de não ter comunhão na igreja. Chega. Vamos olhar para nós. Vamos querer agradar o Senhor igual os anjos. Você acha que Deus precisa que fique falando: ah, eu sou santo, eu sou santo? Ele não, gente, ele tem uma autoestima excelente, perfeita. É para nós. Nós que somos curados. É nós que somos transformados. É nós. Pode vir o louvor, viu? É nós que somos. Eu queria muito que você curvasse a sua cabeça nessa manhã e procurasse ver aonde o teu coração não tem tido comunhão. Sabe, não tenha medo. Fala: Senhor, olha, eu estou falhando nisso. Senhor, eu não estou andando conforme. Por causa, às vezes você até tem uma justificativa igual a Isaías. Mas hoje o Senhor quer te transformar, Ele quer te tocar. Ele quer vir com uma brasa, Ele quer te aquecer.
Ele quer te mostrar que há possibilidade de ter comunhão com a tua família, há possibilidade de ter comunhão na tua igreja, há possibilidade de ter comunhão aonde você está, sem precisar ser igual, sem precisar ser uma cópia. Senhor, nessa manhã, Senhor, o Senhor conhece esses corações, Pai. O Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor, nós queremos, Senhor, andar como o céu anda. Nós sabemos, Senhor, que nós somos a última geração, Senhor, a que vai ver o Senhor vindo e retomando, Senhor, vindo nos buscar, Deus. Senhor, mas para isso, Pai, Senhor, eu te peço que o Senhor venha, Pai. Venha nos purificando, venha nos limpando, Senhor. Venha nos dando uma visão do trono. Venha estar dando uma visão, Senhor, da Tua majestade, da Tua grandeza, Senhor. Senhor, nós não temos mais justificativas, Pai. Não temos mais justificativas, Senhor, para não andarmos conforme a Tua vontade. Pai, nós não queremos ser uma igreja, Senhor, que não olha para o outro. Nós não queremos ser uma igreja que não abrace o outro, que não tem preferência para o outro. Senhor, nós ensinamos, Senhor, a lavarmos os pés daqueles que muitas vezes nós nem gostamos tanto, Senhor. Senhor, coloca pessoas para lavar os nossos pés, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Mas mais do que isso, Senhor, nós queremos te entronizar, Senhor. Senhor, assim como é no céu, Senhor. Que nós possamos estar entronizando o Senhor nessa manhã, Senhor. Para que nós possamos sair daqui diferentes, tendo uma visão diferente do que é comunhão. Para a hora que as dificuldades virem, Pai, na semana, nós nos lembrarmos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, nós não queremos ser tidos como os loucos, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ter comunhão contigo, Senhor. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, Senhor.